Olá, saudações a todos, sejam bem-vindos à aula sobre campo elétrico. Na verdade, nesta aula nós vamos revisar o assunto de campo elétrico, nos concentrando nos exercícios, nos diversos tipos de exercícios que existem a respeito do campo elétrico. Para relembrar a nossa aula anterior, nós estudamos o assunto de campo elétrico e nós identificamos que nós podemos calcular a intensidade, o valor ou o módulo do campo elétrico com essas duas fórmulas. Lembrando, intensidade, valor e módulo são sinônimos para o resultado destas contas. O campo elétrico é o E. Quando o exercício pergunta para você qual é a intensidade, o valor ou o módulo, ele quer saber o valor de E, é o resultado da conta. E como nosso professor disse, as duas fórmulas são válidas, o uso de cada uma delas depende dos dados do exercício. Se ele der força e carga de prova, você usa essa. Se ele der distância, você usa essa. Então, como que você calcularia nessa situação hipotética aqui? Você tem uma carga que está produzindo um campo, que é a carga Q maiúsculo, ela produz, gera um campo ao redor dela, que em todos estes pontos, ponto P2, ponto P3, ponto P1, esse campo vai apontar sempre para fora dessa carga. Então, sendo um campo proveniente de uma carga positiva, esse campo, por definição, é representado por setas apontando para fora da carga. Então, aqui no ponto P2 eu teria uma seta para cima, no ponto P3 uma seta para a esquerda, no ponto P1 uma seta para a direita. Eu vou representar a seta no ponto P1. Aqui no ponto P1, então eu teria uma seta desse jeito, uma seta para a direita. Bom, vamos fazer a seta, né, na verdade, não linha, mas uma seta aqui, indicando para a direita. Eu já tinha a força, então nós tínhamos lá a força, né? A força está representada pela letra F. Eu vou colocar o campo aqui. Então, eu já tinha força e agora eu tenho o campo elétrico. Então, eu tendo este campo elétrico aqui, representado por essa seta, ele sempre aponta para fora. E esse campo, ele independe da existência de uma outra carga aqui. Esse campo vai sempre apontar para fora. Aqui, no ponto P2, ele também aponta para fora. Então, no ponto P2, ele aponta para fora. No ponto P3, ele também aponta para fora. Opa, errado. Aponta para fora. Então, aponta para fora também no ponto P3. P2, P1. Se eu pegasse um ponto aqui ou qualquer ponto de referência, os vetores sempre apontariam para fora dessa carga. Só que, no momento que eu coloco uma carga, que é chamada carga de prova, representada pelo Qzinho aqui, no momento que eu coloco essa carga, surge uma força. Uma força que pode ser de atração ou de repulsão. Neste caso, a força de repulsão, porque as duas cargas têm o mesmo sinal. Essa é positiva e essa também. Surgiu uma força. Como é que eu calculo o campo neste ponto aqui, no ponto P1, onde eu coloquei a minha carga Q? É a força que surgiu dividido pelo módulo da carga Q. Esta carga pode ser negativa também, mas na fórmula do campo elétrico você vai colocar sempre o valor positivo, em módulo. Bom, no ponto P2 e P3, ou nesse ponto ou nesse, eu também posso calcular o valor do E, a intensidade desse campo. Aqui não tem carga, aqui não tem, aqui também não tem, aqui também não tem carga. Mas eu posso calcular o valor do E. Como? Tem o módulo da carga geradora, o valor desse Q, que pode ser negativa, mas também nessa fórmula vai entrar positivo, vezes o K, que é 9/10 a nona, sempre. Porque os exercícios sempre vão mencionar que as cargas estão no vácuo. E dividido pela distância, que tem que estar em metros, entre o ponto e a carga. Então, essas são as duas maneiras de calcular o campo elétrico, né? Bom, vamos ao exercício, para facilitar as coisas. Então, nós temos aqui uma carga
Q negativa, essa carga é negativa e ela vale 4 micro. Essa letrinha aqui, ó, microcoulomb. Essa letra, ela vale 10 a menos 6. Não podemos nunca esquecer disso. Essa letra vale 10, é um expoente. É uma potência de 10, vale 10 a menos 6. Essa carga é fixa, se encontra no vácuo, logo o K0 é 9 10 a nona, conforme a figura indica. Então, no ponto P, na letra A, ele quer a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P. Intensidade, direção e sentido. Intensidade é o resultado da conta. Então, eu já posso fazer aqui. O E, eu tenho duas formas para escolher. F sobre Q, quando eu coloco uma carga aqui, ou K vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Eu vou usar essa porque eu não coloquei carga nenhuma aqui. Então, o K é 9 10 a nona. O Q é 4 10 a menos 6. 4 positivo, porque aqui, essa fórmula, o Q está em módulo. E a distância eu tenho que passar para metros. Então, isso aqui, ó, equivale a 0,2 metros. Então, aqui é 0,2 metros. Opa, 0,2 ao quadrado. Resolvendo em cima, eu tenho 9 vezes 4, 36. Somos expoentes, dá 9 menos 3, 9 menos 6, 3, dividido por 0,04. 0,04. O valor desse campo vai dar, em cima copio, 36, 10, 36, 10 a terceira, dividido por 4, 10 a menos 2. Duas casas depois da vírgula. Então isso aqui dá 4 dividido por 36 por 4 dá 9, vezes 10. O expoente de baixo sobe com o sinal trocado. Então fica 10 a quinta newtons por coulomb, unidade de campo. Eu acabei de calcular a intensidade do campo. Intensidade, valor, módulo, é a mesma coisa, o resultado da conta. Então acabei de calcular a intensidade. Agora, a direção do campo, ela depende do sinal da carga. Se a carga é negativa, então o campo elétrico ele vai apontar na direção da carga. Então o vetor E vai apontar aí na direção da carga. Esse é o vetor E. Porque a carga é negativa, então todas as setas apontam para ela. Se eu pegasse um ponto aqui, apontaria para ela. Um ponto aqui, apontaria para ela. Um ponto aqui, apontaria para ela. Então essa é a direção desse vetor. Direção horizontal. E o sentido, para a esquerda. Bom, letra B. Na letra B ele quer a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga de prova Q igual a 5 microcoulombs. Esse exemplo ele é estranho, porque geralmente a carga de prova tem um valor menor e positivo. Nesse caso, ela tem um valor maior e positivo. Não tem problema. É uma carga que você colocou lá para saber se existe uma outra carga ali. Então, uma carga de prova, para provar que existe uma outra carga aqui. Essa carga aqui, ela tem o valor de 5 microcoulombs. 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E ele quer a intensidade da força. A intensidade da força, como eu tenho duas cargas, uma distância, no vácuo, eu poderia usar a lei de Coulomb. F é igual a K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Só que existe uma outra fórmula, que envolve força e distância, que é, quando eu coloco uma carga aqui, vou fazer até de vermelho, quando eu coloco uma carga aqui, no meu caso a carga é positiva, esse vetor E ele não é afetado de maneira nenhuma. Ele continua apontando na direção da carga negativa, como se essa outra carga Qzinho que eu coloquei aqui não existisse. Só que, estando essa carga aqui, vai surgir uma força. Esta força
tem a sua direção e o seu módulo tem a sua direção. No caso desse exercício, essa força é uma força de atração, é uma força F, uma força de atração. Eu vou colocar aqui de vermelho. Então a força F é de atração. Essa força F aí, eu posso calcular como F sobre módulo da carga de prova. Bom, então eu tenho, como o ponto não mudou, é na mesma distância da carga, o campo, ou a intensidade do campo, continua sendo 9/10 a quinta. Está no mesmo ponto. Então eu calculei naquele ponto, valia 9/10 a quinta, coloquei a carga no mesmo ponto, o campo não é alterado, continua 9/10 a quinta. A força é o que eu quero achar, dividido pelo valor da carga de prova, que é 5/10 a menos 6. Esta força, quando eu multiplico em x, 5 vezes 9, 45, faz a regrinha de sinais, somos expoentes, 10 a menos 1, newtons. Ou, se eu resolver aí tirar essa potência de 10, geralmente se for um exercício de alternativa, ele tira a potência de 10. Então a força fica 44,5. Volta uma casa porque o expoente é negativo, newtons. É isso. Esse é um tipo de exercício onde tira todas as suas dúvidas a respeito de campo e força. A diferença quando existe o campo, quando existe a força, sentido do campo e tudo mais. Bom, passamos ao outro exercício. No próximo exercício, nós temos aí um exercício de vetor. Esse exercício da FUVEST, a linguagem é diferente. O campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem nos pontos A e B direções e sentidos indicados pelas flechas. Então, no ponto A e no ponto B, o campo de uma carga, que não sei onde essa carga está, mas ele aponta para cá no ponto A e para cá no ponto B. Sempre bom, quando estiver lendo o exercício de qualquer vestibular, acompanhar a leitura com a figura. O módulo do campo elétrico no ponto B, aqui, vale 24. Então, o valor do campo nesse ponto vale 24. O que significa isso? Essa seta tem tamanho 24. Consequentemente, cada quadradinho desse vale 12 newtons por coulomb. O módulo do campo elétrico no ponto P vale... Então, aparentemente, é impossível de resolver esse exercício porque eu não sei onde está a carga. Mas pela definição de campo, é uma seta que indica se ali tem uma carga positiva ou uma carga negativa. É muito mais fácil nesse desenho quadriculado colocar uma carga positiva. Se eu colocar uma carga positiva aqui, a seta do A vai estar certa se eu colocar essa carga aqui, mas a seta do B não, porque sempre tem que apontar saindo da carga. Mas se eu colocar ela aqui, neste ponto, a carga positiva, a carga Q, que está gerando o meu campo, neste ponto, olha aqui, ó, no ponto B, seta para fora, no ponto A, unindo aqui, passando por essa linha, seta para fora. Então está tudo certo agora. E no ponto P, seta para fora também. Então aqui no ponto P, eu também vou ter um campo elétrico, desse jeito não, torto não, certinho aqui, ó, desse jeito. Seta para fora também. Só que eu não sei que tamanho é essa seta, e a pergunta dele é essa. Eu vou fazer esse exercício por lógica, sem conta. Veja bem, se cada quadradinho desse vale 12, porque o campo, o E, vale 24 em B. Então, no ponto B, vou apagar isso aqui que ficou feio. Em B, no ponto B, eu tenho que o E vale 24 newtons por coulomb. Vale 24 newtons por coulomb. Esse é no ponto B. No ponto P, quanto que ele vale? Então, em P, quanto vale esse campo? Em P,
No ponto P, esse campo vale... Aqui eu tenho a distância entre a carga e o ponto. A distância é de 2. A distância do ponto até o ponto P são 4 quadradinhos. Bom, como o valor da carga não muda, mas só muda a distância, eu posso fazer por lógica. Se a minha distância dobrou, aqui são 2 quadradinhos, aqui são 4, se eu dobrei a distância, o que deve acontecer com o campo? Então eu vou colocar a fórmula do campo aqui, para calcular o campo elétrico em um ponto, é K módulo de Q sobre a distância ao quadrado. Essa fórmula aí, o meu K não muda, o meu Q não muda, só estou variando a distância. Então se eu aumentar a distância, o campo diminui sempre pelo quadrado. Se eu dobrar a distância, o campo diminui 4 vezes. Se eu triplicar a distância, o campo diminui 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, o campo diminui 16 vezes. O que eu fiz? Eu dobrei a distância. O campo deve diminuir 4 vezes. Diminui 4 vezes esse valor aqui do 24. Diminuir 4 vezes significa dividir por 4. Se eu dividir por 4, o meu novo campo vai ficar 6 newtons por coulomb. Essa é a resposta alternativa D. Próximo exercício. Esse exercício é um exercício de gráfico. Sendo um exercício de gráfico, eu tenho que, primeira coisa, prestar atenção nas unidades do gráfico. Bom, todos os valores que estão no eixo Y, que são os valores de campo, eles são vezes 10 a quinta. Então aqui é 9 10 a quinta newtons. Todos os valores que estão em X são vezes 10 a menos 2. Aqui é 2 10 a menos 2, 4 10 a menos 2. Então vamos ler o enunciado agora. A intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Q fixa no vácuo, ou seja, o K0 ou K é 9 10 a nona, varia em função da distância a ela conforme o gráfico abaixo. Então, a intensidade do campo varia com a distância conforme esse gráfico. Ele quer, na letra A, determine o valor da carga Q. Bom, se eu não tenho carga de prova, se eu não tenho força, a fórmula do campo é Kq sobre a distância ao quadrado. Eu tenho que ter os 3 valores para poder achar a carga. Então, esses 3 valores eu vou tirar do gráfico. Eu posso escolher qualquer ponto do gráfico, desde que eu tenha os valores correspondentes. Nesse ponto eu tenho 2, mas eu não tenho o valor do campo. Mas nesse ponto eu tenho 9 e tenho 4. Eu tenho a distância e tenho o campo. Tenho distância, tenho o campo, sei o K, consigo achar a carga. Vou começar aqui em cima mesmo. Então, o campo é 9 10 a quinta. O K é 9 10 a nona. O Q é o que eu quero encontrar. E a distância é de 4 10 a menos 2 ao quadrado. Essa é a distância ao quadrado. Bom, sendo que nessa equação eu não tenho valores, sinais de mais nem de menos, eu posso cancelar o que tiver igual dos dois lados. Então esse 9 vai embora com esse 9. E eu fico com... e posso multiplicar em x. Esse 10 a quinta multiplica com esse denominador aqui. Esse denominador vai dar 16 10 a menos 4. Multiplica os expoentes aqui quando é uma potenciação. Então fica 16 10 elevado a menos 4 vezes, quando eu multiplico em x, o 10 a quinta. Isso é igual a 10 a nona, que fazendo a regrinha de sinais aqui, eu tenho 16 10 a 1 dividido por 10 a nona. Isso é igual a Q. Bom, o meu Q ele é igual a 16, faz a regrinha de sinal, o de baixo sobe com o sinal trocado, então fica 10 a menos 8. Coulomb, unidade de carga. Então, tá aí.
essa é uma maneira pela qual você pode encontrar a carga. E se eu tivesse os dois valores aqui e fizesse a conta, também daria 16 10 a menos 8. Se eu tivesse outros dois valores, em qualquer ponto do gráfico eu encontraria a mesma carga, porque é a mesma carga que está gerando o campo. Bom, determine na letra B a intensidade do vetor campo elétrico num ponto P num ponto situado a 2 10 a menos 2. Né? Então, neste ponto aqui, qual é o valor do E? Bom, esse ponto está no gráfico. Sempre que ele estiver no gráfico, eu tenho que desconfiar para que eu possa fazer da mesma maneira como foi feito no exercício anterior. Fazer por lógica o exercício. Olha o que está acontecendo com a distância. A distância é essa aqui, ó, da letra B. É o 2 10 a menos 2. É essa distância aí que ele quer que eu calcule. É nessa distância aqui. Então, sendo nessa distância, eu quero o campo. O que aconteceu com a distância? Na distância de 4, 10 a menos 2, eu tenho 9. Quando eu dividir a distância por 2, o que tem que acontecer com o campo? Se eu aumentar aqui embaixo, aqui diminui pelo quadrado. Como assim? Se eu dobrar, aqui diminui 4 vezes. Se eu diminuir a distância, aqui aumenta pelo quadrado. Então, se eu diminuir a distância 2 vezes, aqui aumenta 4 vezes. Se eu diminuir a distância 3 vezes, aqui aumenta 9 vezes. Se eu diminuir 4 vezes, aqui aumenta 16 vezes. Sempre pelo quadrado. Eu diminuí 2 vezes, aqui aumentou 4 vezes. 4 vezes 9, 36. Então, por lógica, o campo aqui na distância de 2, 10 a menos 2 é 36, 10 a 10 a quinta newtons por coulomb. Sugestão: se essa fosse uma questão de prova ou uma questão de vestibular de segunda fase, você poderia justificar por escrito esse raciocínio lógico. Se diminuir 2 vezes, o campo aumenta 4 vezes pela equação do campo elétrico. Então, passemos então ao próximo exercício. Então vamos lá. No próximo exercício, nós temos aqui aqueles exercícios de duas cargas. Então até agora nós trabalhamos com uma única carga ou com uma carga e uma carga de prova. Agora não. Nesse exercício nós estamos trabalhando com duas cargas. As duas são positivas. Então você tem aí duas cargas positivas. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Nós vamos escolher apenas um ponto P. Esse ponto P aqui, ó. Então vamos escolher esse ponto. No exercício ele propunha para que você calculasse em dois, mas nós vamos calcular só neste ponto P. Então quando você tem duas cargas, você resolve o exercício em 3 passos. O primeiro deles é: você deve colocar as setas do campo. Que é isso? Você deve indicar para onde que aponta o campo em cada um dos pontos. Então, vamos chamar essa carga aqui de carga 1. E essa carga aqui, de vermelhinho, de carga 2. Então, o vetor E1 proveniente da carga 1 aqui no ponto P, como essa carga é positiva, ele vai apontar sempre para fora. Então aqui no ponto P, esse vetor aponta para fora. Se eu pegasse um ponto aqui para fora, se eu pegasse um ponto aqui para a esquerda, se eu pegasse um ponto aqui em cima para cima, nesse ponto P ele aponta para fora também. Qualquer ponto ao longo dessa linha sempre vai apontar para a direita, porque essa carga é positiva. Bom, eu posso aqui no ponto P desenhar o vetor da carga 2. Também ela é positiva, então em qualquer ponto ela vai apontar para fora. Então aqui eu posso desenhar as duas setas uma em cima da outra.
eu estou desenhando elas diferenciadas para ficar mais fácil a visualização. Então aqui eu tenho o E2, o vetor da carga 2, e aqui o E1, o vetor da carga 1. Então esse é o primeiro passo, desenhar as setas. Se eu desenhasse aqui nesse ponto, o E1 estaria apontando para cá, para fora da carga 1, e o E2 para a esquerda, para fora da carga 2. Como as duas cargas têm o mesmo valor, considere que elas têm 3, 10 a menos 6, aqui nesse ponto médio, a distância é a distância D. É D do ponto até a carga 1 e D do ponto até a carga 2. Sendo assim, aqui neste ponto o vetor se anularia. Teria uma seta para a direita e uma seta para a esquerda com o mesmo tamanho. Então, seria o campo 0. Aqui nesse ponto o campo é 0. Porém aqui não. Aqui o campo é diferente de 0. Por quê? Primeiro passo é desenhar as setas. O segundo passo é calcular cada um desses vetores. O módulo disso aqui, o tamanho dessa seta. Então, calculo E1, calculo E2. Depois que eu calcular esses dois campos, se as setas estiverem para o mesmo lado, soma. Se elas estiverem para lados opostos, como se fosse nesse ponto aqui, estariam para lados opostos, eu tenho que subtrair. Então, em linha, o exercício é simples. Desenha as setas, vê se está para o mesmo lado e soma no final. Desenha as setas, se estiverem para lados opostos, subtrai no final. Esse eu não vou calcular porque eu sei que vai dar 0. Vai dar uma seta para lá e outra seta para cá com o mesmo tamanho. Nesse não. Então, vamos lá naquele ponto P lá. O E1 é K, vou fazer a fórmula direta. 9, 10 a nona, vezes o valor da carga, que é da carga 1, que é 3, 10 a menos 6, as duas cargas são iguais, dividido pela distância ao quadrado. Toma cuidado, a distância é da carga até chegar no ponto. A distância da carga até chegar no ponto, olha, 1D, 2D, 3D. Cada D vale 0,3, então essa distância vale 0,9. 0,3 mais 0,3 mais 0,3. Então 0,9 metros, já está em metros, ao quadrado. Distância sempre ao quadrado. Então aqui, ó, eu vou resolver essa conta em cima. Com a potência de 10, eu posso resolver em cima com a potência de 10, mas como aqui embaixo é 9, eu posso fazer de uma maneira diferente, deixando esse 9, 10 a menos 1 ao quadrado. Né? Como a maior parte dos alunos resolve essa parte de baixo, eu também farei. Então eu também vou resolver essa parte de baixo. Só que deixando o 9 em cima. Em cima não vou mexer. 9, 10 a nona. 3, 10 a menos 6. 3, 10 a menos 6. Opa. 3, 10 a menos 6. Dividido por embaixo dá 0,81. Então 0,9 ao quadrado. Bom, 0,81. 9, 10. Não vou mexer em cima por enquanto. 10 a terceira. 10 a menos 6. E embaixo, 81 vezes 10 a menos 2. Anda duas casas para a direita aqui, ó. Então eu posso cancelar, eu fiz isso para poder cancelar o 81 com 9 de cima. E simplificar um pouco a minha conta. Então eu cancelo esse 81 com 9 de cima, fico só com 9 embaixo. Então a minha conta fica em cima 3, vamos fazer a conta com a potência de 10, 10 a terceira, dividido por 9, 10 ao menos 2. Isso daí, ó, dá... Opa, vamos voltar aqui. Então nós temos 9 dividido por 3 dividido por 9,
o resultado disso daí você poderia deixar em fração, só que eu vou resolver essa fração aí. Então 3 dividido por 9 dá uma fração de 1/3, que seria aí o 0,3333. Então eu vou deixar só 0,3 para arredondar. Então é aproximadamente, vamos fazer esse 3 direito aí, é aproximadamente, opa, vou pegar uma borrachinha, fazer esse 3 direitinho, aproximadamente 0,3 vezes 10 à quinta. Eu posso deixar como 3 vezes 10 à quarta. 3 vezes 10 à quarta, newtons por coulomb. Então, esse é o E1. O E2 vai dar quase a mesma coisa, só que no E2 a distância muda. Então, em cima não muda, 9/10 à nona, o valor da carga é 3/10 a menos 6, e embaixo a distância é só D, na verdade. Daqui para cá só tem uma distância D, que é 0,3. 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,09. Né? 0,3 ao quadrado, 0,09. Então, em cima fico com 27. Dessa vez eu vou resolver em cima. 27. Aqui nesse exercício anterior, no E1, eu poderia ter resolvido em cima também, não tem problema nenhum. 10 a terceira dividido por 0,09. 27, 10 a terceira dividido por 9, 10 a menos 2. 9, 10 a menos 2. Então, 27 por 9 dá 3, vezes 10 a quinta. Esse vetor, ele é maior porque a carga está mais próxima. Você sempre vai usar os valores que tem o mesmo expoente. Então, vamos usar esse valor aqui, ó, 10 à quinta, e aqui é 10 à quinta também, apesar desses 5 aqui não parecer um 5. Então, vamos fazer ele direitinho aqui, é 9, 10 à quinta. 9 vezes 10 à quinta. Newtons por coulomb, unidade de campo. E aqui é 0,3, 10 à quinta. Então, como eu estou calculando no ponto P, no ponto P, o vetor resultante, que geralmente nós chamamos de ER, o vetor resultante, campo, é E1 mais E2, que é igual a ER, ele é 0,3, 10 à quinta, mais 3, 10 à quinta. Por que eu escolhi o 0,3 e não escolhi o 3, 10 à quarta? Porque expoentes, quando eu estou fazendo soma com potência de base 10, os expoentes têm que ser iguais. Porque o resultado dessa conta, você soma os números da frente, 3 mais 0,3 dá 3,3, copia a base e não mexe no expoente, 10 à quinta. Newtons por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico resultante. Se você tentar fazer essa conta com expoentes diferentes, não dá certo. Você tem que igualar os expoentes ou escolher os mesmos expoentes, o que é muito mais fácil. Né? Então, muito obrigado a todos. Essa foi a primeira parte da nossa revisão. Nós ainda continuaremos com os exercícios sobre o triângulo e o quadrado de cargas. Muito obrigado e até a próxima.